Por que os espíritos não trazem aqui para a Terra, através da mediunidade, todo o conhecimento que a humanidade precisa para se desenvolver? Por que os espíritos não nos revelam tudo o que nós precisamos saber a respeito da ciência, por exemplo, ou da medicina, todos os avanços tecnológicos que nós um dia iremos descobrir e que eles já sabem? Então, por que os espíritos não nos ajudam, não nos revelam tudo isso? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem a respeito das comunicações mediúnicas. E é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui no canal do Mentalítico. O meu nome é Bruno Marota, seja muito bem-vindo. Se você gosta de espiritismo e espiritualidade, você veio ao lugar certo. Se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. E vamos lá, vamos para o assunto de hoje. A doutrina espírita nos explica que o mundo espiritual é um mundo mais avançado que o nosso mundo aqui. Que o mundo de lá, ele anda na frente, que os desenvolvimentos tecnológicos, as descobertas científicas e tecnológicas são primeiro conseguidas lá e depois elas são trazidas para cá. Um dos exemplos era o Chico Xavier, que dizia que ele recebia a mensagem dos espíritos, que um dia o espiritismo seria divulgado por multimídias. E na época não se sabia exatamente o que isso significava. E hoje a doutrina espírita ela é divulgada nas mais diversas mídias, através da internet. Esse é só um exemplo. Assim como no livro Nosso Lar, existem diversas tecnologias que ainda não chegaram aqui na Terra. E algumas, como o próprio tablet, que já chegaram. Mas então, por que a espiritualidade não utiliza os médiuns para trazer esse conhecimento? O conhecimento que nos permitirá curar doenças e desenvolver a nossa sociedade. Bom, eu vou trabalhar dois aspectos a respeito disso. O primeiro será a mediunidade. Não é tão simples assim um espírito comunicar para alguma pessoa um conceito para o qual aquela pessoa não está preparada para receber. Um conceito que aquela pessoa desconhece completamente. Na maioria dos médiums, quando um espírito vai se comunicar, ele transmite ideias. E ao transmitir ideias, caso essas ideias não encontrem vocabulário no médium, não há como essas ideias serem transmitidas. Então é necessário que o médium estude, que o médium tenha conhecimento, para que aí ele possa receber aquelas palavras. E para ilustrar a dificuldade dessa comunicação, dessa transmissão de palavras, eu vou utilizar alguns exemplos que já aconteceram comigo. Uma vez, era um espírito da realeza francesa que estava dando a comunicação. E eu conseguia transmitir tranquilamente todas as ideias que esse espírito transmitia ao dialogador. O que acontece é que em determinado momento, o dialogador sugeriu a esse espírito que fizesse a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Normalmente é assim que ela é referida nas casas espíritas. E quando aquele espírito começou a fazer a oração, por ser um espírito francês, da época da Idade Média, final da Idade Média, ele provavelmente rezava em latim. A partir do momento que aquele espírito começou a pensar nas orações, ele não orava mais com ideias, ele orava com palavras. Ele pensava quais palavras ele ia transmitir em latim. E aí eu era completamente incapaz de entender qualquer coisa do que ele estava falando. Bom, eu tinha certeza que não era francês, porque eu tenho conhecimentos básicos, bem básicos do francês. Básicos o suficiente para entender que ele estaria falando em francês. E não era o caso. Eu não entendia absolutamente nada do que ele estava falando. Na hora, eu não me toquei que aquilo provavelmente era latim. Eu só fui compreender, só veio a ideia do latim quando eu estava discutindo o caso com uma outra pessoa, e aí veio como uma luz, como um relâmpago a ideia. Cara, ele estava transmitindo aquilo em latim, porque naquela época eles oravam, faziam esse tipo de oração em latim. A igreja fazia os cultos em latim.
Um outro caso que aconteceu quando eu estava na educação da mediunidade foi receber um espírito judeu que já estava lá no umbral há certo tempo. E eu não conseguia compreender a maioria das coisas que ele falava. Os pensamentos dele ou as palavras, de alguma forma, não se encaixavam com o meu pensamento. Eu não conseguia transmitir tudo o que ele queria falar. Eu conseguia transmitir apenas algumas coisas. Alguns termos que ele queria usar, eu não era capaz de transmitir. E o mesmo acontece quando eu recebo alguns espíritos que têm origem na Umbanda ou no Candomblé. Eles chegam falando palavras que para mim não fazem sentido. E já me disseram que nessas reuniões eles falam algumas coisas em outras línguas ou têm algumas expressões específicas. Como eu não conheço essas expressões, são como palavras aleatórias, que eu não sou capaz de traduzir para a língua aqui. O pensamento vem, mas ele não encontra um paralelo. Então, um espírito que queira trazer um conhecimento que não está disponível aqui na Terra, na maioria dos médiuns, ele não vai conseguir transmitir essas ideias. Não existem palavras para fazer a transmissão desse conhecimento. Esse conhecimento ele precisa ser construído da base. As ideias precisam começar a ganhar termos, esses termos precisam se espalhar, virar de conhecimento geral, e aí eles vão podendo transmitir, não para os médiuns, mas para as pessoas que vieram encarnadas com a missão de trazer esse conhecimento. Através da intuição, através dos sonhos, eles vão transmitindo esses conhecimentos. Às vezes, através até de uma mediunidade não sabida, esses conhecimentos são transmitidos. O foco geral dos médiuns espíritas é no atendimento das pessoas sofredoras. É para trazer bem-estar para aqueles que sofrem, que estão encarnados, e para os espíritos que também sofrem, os obsessores ou outros espíritos que não são obsessores, mas que estão lá sofrendo no mundo espiritual. Então esse é o foco dos médiuns espíritas nas casas espíritas. Existem, por exemplo, grupos mediúnicos, grupos de estudo de médicos. São grupos mais fechados, que trabalham quase que em segredo. E aí esses grupos talvez recebam comunicações, talvez recebam outras informações. É muito provável que, se eles declarem que esses conhecimentos estão vindo da espiritualidade, que eles tenham sérios problemas nas carreiras deles. Já alguns médicos mais antigos, como o Dr. Paulo César Frutuoso, ele já se dá a liberdade de fazer certas declarações desse tipo, porque ele já está no final da carreira, já está consolidado, e para ele pouco importa se vai sofrer algum tipo de retaliação ou não, né? Ele já está numa missão espiritual, já é palestrante espírita, já está em um outro momento da vida. Mas, de forma geral, seria muito difícil que esses médicos pudessem trazer esse conhecimento à tona. Então, o mais provável é que esse conhecimento fique restrito, não só pela baixa quantidade de pessoas dessas profissões que trabalham como médiums, que se dedicam a estudar, que criam grupos para isso, como pela natureza da nossa sociedade. Mas e aqueles médiums como o Chico Xavier? Não teria a condição da espiritualidade trazer os conhecimentos avançados da ciência através de médiums mecânicos, aqueles médiums que não sabem o que estão psicografando, eles estão escrevendo e não sabem o que estão escrevendo, ou estão psicofonando, digamos assim, falando, mas não têm consciência do que estão falando, que os espíritos já dominaram o aparelho vocal e já podem falar independente da consciência do médium, ou aqueles médiums que se afastam, entram numa projeção astral, enquanto o espírito toma conta do corpo e fala livremente. Será que não poderia os espíritos transmitirem o conhecimento através desses médiums? Sim, eles poderiam transmitir o conhecimento. Mas quem entenderia o conhecimento que está sendo transmitido? Seria preciso novamente um grupo mediúnico de pessoas especializadas
que já estão estudando aquele assunto, que já estão recebendo aquelas ideias, que já teriam condições de compreender aquele vocabulário. De outra forma, tudo o que seria dito ou escrito não faria sentido para nenhuma daquelas pessoas que ali estão. Então isso seria uma perda de tempo. A espiritualidade traz o conhecimento científico, o avanço tecnológico aqui para a crosta terrestre, aqui para o mundo dos encarnados, o mundo material, de outra forma. Normalmente são missionários que encarnam já com a missão de trazer e de receber esses conhecimentos. A pessoa já vem internamente guardando nela os conhecimentos necessários para desenvolver aquilo. Assim como Newton, quando foi questionado a respeito do movimento elíptico dos planetas ao redor do Sol, quando ele tinha 25 anos, ele pediu um tempo para estudar e ele desenvolveu o cálculo diferencial e integral para explicar o movimento dos astros ao redor do Sol. Então veja, era uma pessoa que já nasceu com esse conhecimento, já nasceu com essa capacidade, já nasceu com aquilo. O espírito dele já sabia tudo isso. E aí ele só precisou acessar essas informações. Ele se desenvolveu aqui e só precisou acessar esse conhecimento e desenvolvê-lo e trazê-lo para a Terra, de forma que as outras pessoas aqui também pudessem entender, porque ele estava sujeito aos mesmos limites, ou a maioria dos mesmos limites, de pensamento das outras pessoas. E ele sabia como transmitir esse pensamento de forma que todos entenderiam, ou pelo menos aqueles que tivessem o necessário conhecimento. E aí, esse espírito que veio com essa missão, no caso do meu exemplo, Newton, ele estaria sendo suportado, sendo ajudado por outros espíritos do lado de lá, que o iriam intuir, dar boas ideias, passar alguns termos, talvez durante o sono, talvez ainda acordado, e dando aqueles toques, olha isso aqui, pensa aquilo ali. Como aquela mente está preparada para isso, os espíritos conseguem atuar. Então a espiritualidade, quando vai trabalhar no desenvolvimento tecnológico, científico ou civil da humanidade, das leis, do direito, ela manda para cá missionários. Por isso que, de tempos em tempos, muito antes daquilo se tornar realidade, nós encontramos certos gênios que escreveram antes do seu tempo, ou seja, eles tinham ideias que ainda não seriam implementadas naquele tempo. Eles tinham uma visão já de um futuro. Por isso diz que aquela pessoa ele enxergava antes do seu tempo. Ou hoje o que a gente usa é, aquela pessoa já está vivendo em 2050. Então essas pessoas vêm com o conhecimento já inerte dentro delas e conseguem desenvolver as ideias e prepará-las para o futuro. Um outro exemplo seria a inteligência artificial ou a computação quântica. As ideias da inteligência artificial, o embasamento matemático já está pronto desde a década de 50, 60, 70. Ou seja, eles estavam à frente do tempo deles. Eles já haviam feito todo o embasamento, já haviam feito todo o preparo para a inteligência artificial, mas ainda não era possível, por causa do poder computacional que havia aqui na crosta terrestre, aqui no mundo material, o desenvolvimento da IA. Só agora que a capacidade computacional aumentou, que esse desenvolvimento está acontecendo. Nós estamos vivendo a IA, mas as pessoas que trouxeram esse conhecimento já o fizeram há muitos anos, há 80 anos atrás, 60 anos atrás. Da mesma forma, a computação quântica. Agora estão saindo os computadores quânticos, mas isso já está previsto, o conhecimento já foi trazido há muito tempo. Então veja, a espiritualidade superior trabalha isso de outra forma, porque ela sabe das limitações e das dificuldades que existem na comunicação mediúnica. É muito melhor que eles tragam pessoas que são médiums mais sensitivos e são pessoas desenvolvidas naquela área. E o que se diz é que na transição planetária que está acontecendo, estamos chegando ao fim da transição planetária para um planeta de regeneração,
vamos sair de um planeta de provas e expiações e entrar em um planeta de regeneração, o que se diz é que uma pleiade de espíritos, vários espíritos virão com a missão de trazer o desenvolvimento em diversas áreas da nossa sociedade. E se você olhar com muita atenção, você percebe que já existem crianças com um desenvolvimento mais avançado, principalmente o desenvolvimento moral, e essas crianças parecem que vêm com uma missão. Kardec diz que essa geração, a característica dessa nova geração que viria para a transição planetária seria a fé inata. E eu tenho visto várias crianças já nascendo com essa fé inata. Crianças ali entre os 6 e os 12 anos, já com uma fé que não se explica pela educação dos pais, nem pela educação escolar. Por mais que elas estejam em colégios que desprezam a educação moral, desprezam a educação cristã, e em pais que também desprezam, eu já vi pais até mesmo reclamando que o filho tem uma tendência ao cristianismo. Essas crianças, mesmo sendo filhas e filhos desses pais que são contra as doutrinas cristãs, já estão trazendo esse conhecimento e uma moralidade bem mais avançada. Então isso significa que nos próximos 30, 40 anos, essas crianças vão crescer, crescendo vão acabar assumindo o seu papel na sociedade. E quando elas estiverem por volta dos 40 ou 50 anos, é provável que elas comecem a assumir as posições de destaque e comecem a imprimir as mudanças no mundo de regeneração. Ali provavelmente será o fim do mundo de transição, será o início da regeneração de fato do nosso planeta. Então, provavelmente será por ali, naquela época em que acontecerá a mudança de chave, em que os nossos governantes e as pessoas que estão liderando os diversos movimentos, empresas, cinema, o ramo artístico, as organizações mundiais, farão uma mudança de chave e começará um novo comportamento da humanidade. Pelo menos é isso que eu entendo, é isso que eu espero que aconteça. Talvez demore um pouco mais, talvez precise que mais espíritos dessa qualificação, com essa qualidade e evolução moral, cheguem, mas parece que no máximo nos próximos 100 anos a humanidade já estará em um mundo de regeneração. Pelo menos é esse o meu entendimento. Então eu espero que tenha ficado claro o motivo pelo qual a espiritualidade não traz esses conhecimentos através dos médiuns. Há uma dificuldade. E eu espero também que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos, que isso ajuda não só a divulgar o canal, como também a doutrina espírita. Um grande abraço, fique bem e até o próximo vídeo a gente se vê.